Olá, tudo bem? Então vamos continuando aqui nosso processo. Eu tenho aqui o PHP Storm aberto, está aberto aqui nessa tela inicial dele, e se você visualizar aqui, eu não sei se está dando para ver certinho aqui, é só uma demonstração. Se você quiser acessar, por exemplo, pelo Explorer o teu WSL, você vai Windows R, naquele Command Executor ali, você pode colocar contrabarra WSL $, dá um Enter, ele já vai listar para você a pasta do Linux que você instalou via WSL ou como WSL. Nesse caso aqui você vai encontrar tranquilamente toda a estrutura de diretórios do Linux que você instalou e vai conseguir se encontrar na tua pasta de projetos ali, ou em /var, /www, ou em /home o teu usuário, tá? No meu caso aqui eu coloco no nome do usuário, então inclusive na pasta projects também. Aqui é da série de vídeos API com TDD que eu lancei lá no YouTube. Então eu vou, claro, abrir um novo projeto aqui pra gente. E aí ele já vai deixa eu só minimizar aqui. Um outro ponto, tá? No PHP Storm, quando você tem o seu WSL ativado e ele é visível no Explorer, o PHP Storm também já mapeia isso aqui para você, tá? Então fica mais fácil ainda de você se encontrar na pasta aí do projeto. Então vou abrir aqui rapidamente. Tá em /home aqui para mim. Code Experts, Projects, Master e Laravel, Experts Stores aqui. Vou dar um OK. Aguardar ele abrir aqui. Claro que eu vou dar um corte se ele demorar muito para fazer a indexação, tá? Mas ele já abriu aqui pra gente. Abriu o readme também. Fechei aqui, deixa eu fechar isso aqui, tá bom? E lembrando que sempre que você estiver trabalhando com o Sail, tá? Vou limpar minha tela aqui. Você vai tunelar os comandos para dentro do container via Sail. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero instalar uma dependência do Composer para fazer alguma coisa. Dado o meu trabalho, cheguei na necessidade de instalar um pacote extra. Então você faria normalmente um Composer, Require, etc, né? Deixa eu só diminuir um pouco mais aqui. Beleza. Só que com o Sail, você vai sempre chamar o Sail antes. Então, Sail, Composer, Require, pacote, por exemplo, tá? Então, esse comando ele vai ser atunelado para dentro do container para que seja executado na infra do container corretamente dentro do nosso projeto, tá bom? Então sempre tenha isso em mente. Sail npm run dev vai ser o comando para a gente gerar ou fazer os builds dos assets front-end. Necessariamente a gente não vai ter isso de run dev aqui porque a gente vai trabalhar com API especificamente, sem ter algo que necessite de gerar assets para views. Mas em outros projetos, se você tiver essa necessidade, você já sabe. E aí é bem fácil de lembrar. Eu quero executar no escopo dos containers, é o trabalho correto, você vai sempre chamar Sail antes e os comandos que você quiser, tá? Inclusive para instalar pacotes do npm, tá bom? Do Artisan, mesma coisa. Sail Artisan, tá? Aqui nesse caso, vai até bom executar que ele não encontrou o comando Sail. Beleza, isso é verdade, porque o Sail, como a gente lembra, está em vendor bin, tá? Então, realmente, esse comando não vai ser encontrado. Então, como estamos todos em ambientes Unix, eu vou aproveitar para fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui localmente por hora, tá? Então, alias Sail, ./vendor /bin /sail. Tá, então meu alias agora vai existir nessa seção de terminal. Depois você pode passar isso para dentro de um ponto .profile, para dentro de um ponto .bashrc, de um ponto .zshrc e assim por diante, tá? Então nesse caso estamos todos pareados aqui nesse pensamento, tá bom? Então voltando aqui, eu posso fazer um Sail Artisan, eu vou ter acesso ao Artisan do Laravel para que eu possa executar o que eu quiser, tá? Então daqui o céu é o limite, dado que você já aprendeu, dado que você já conseguiu extrair do dia a dia de aprendizado e assim por diante, tá bom? Então bem tranquilo esse trabalho. Isso aqui eu quis mostrar aqui enquanto o PHP Storm indexa aqui nossas informações. Eu vou voltar aqui, tá?
Então, os nossos serviços, só para você se encontrar, ele vai ficar aqui em Docker Compose, tá? Então aqui está tudo definido, o serviço do nosso app, que expõe a porta 80, localhost, etc. Tá? E como a gente instalou o Postgres, a gente também tem o serviço dele aqui e tudo isso já está levantado, tá bom? À medida que a gente for desenvolvendo, eu vou te mostrar como você acessa esse banco do container e assim por diante. Mas aqui, se eu quiser executar uma migration, eu já consigo tranquilamente, porque o banco já existe e as configs ele pega especificamente ali do nosso .env. Então a gente não precisa nem se preocupar em colocar configurações diferentes, tá? Menos que você queira muito, mas não vai ser necessário. Uma vez que toda a infra, mais uma vez, é disponibilizada pelos containers, pelos serviços aqui levantados, tá? Então beleza, vamos fechar aqui. Então um ponto importante, tá? E eu me dou a liberdade de ir bem ágil, bem mais à vontade agora, é nós encontrarmos as rotas de API dentro do framework, tá? A gente já trabalhou bastante com as rotas web que entregam views processadas, no final vai virar HTML, etc. Mesmo que seja um component, mesmo que seja Blade, mesmo que seja compilado em PHP, lá no final, lá no browser, vira uma string geral, cuspida, processada. A gente já trabalhou bastante. Mas aqui no framework a gente lembra que quando eu apresentei essa estrutura, a gente tinha mais arquivos de rota, e um deles era o API.php, tá? Nesse caso, todas as rotas de API nós vamos definir nesse arquivo API.php. E esse arquivo ele tem uma particularidade que é ser prefixado pela palavra API. Então, por exemplo, se eu definisse aqui um route get products e, por exemplo, eu fizesse aqui um hello world API REST, tá? Se eu fizesse isso aqui, eu não chegaria aqui no browser e acessaria dessa maneira, tá? /products, tá? Vamos ter um 404 not found. Agora eu preciso prefixar API na frente, beleza? Então, todas as rotas de API ficam naquele arquivo API.php por organização, e essas rotas basicamente têm o senso de API REST mesmo. Então, conectar com outros sistemas, disponibilizar endpoints para manipulação do teu sistema, tá bom? E aí, isso é prefixado com essa palavra API / as tuas rotas, tá bom? Como você pode ver aqui, inclusive. Para a gente seguir aquele pensamento de sempre estar explorando, esses arquivos de rota, tá? De routes aqui, eles são registrados por um provider chamado de Route Service Provider da pasta app providers. Então, se eu entrar nele aqui, a gente vai encontrar nossa constante home, tá bom? Para onde normalmente você é redirecionado depois de um login bem sucedido. A gente vai ter aqui esse método boot, tá bom? Que esse método boot, no caso, o que ele está fazendo aqui é definindo os nossos binds para as rotas, né? Route Model Bind, filtros e padrões e outras configurações de rota, tá? Basicamente aqui é o seguinte, nós temos uma definição de dois grupos de rota para gente. Uma é para as rotas API do arquivo API.php lá da pasta de routes, e aqui está onde indica o prefixo de todas as rotas desse arquivo, então API, tá? Por isso que eu preciso colocar /API / a rota que eu defini lá no arquivo. Inclusive fica até organizado e separado. Eu gostei muito desse, quando isso veio no Laravel, essa separação, se eu não me engano, no Laravel 5.3, eu gostei bastante dessa separação, ficou bem legal e deixa organizado, né? Você pode usar, inclusive, eu quero definir X rotas para trabalhar com API e o resto é web com views e etc, tá bom? E aí aqui também tem a definição do nosso grupo de rotas web, que é o que a gente já conhece. E um ponto bem legal para a gente entender é que tanto o web quanto API, eles têm middlers padrão ou padrões que são carregados juntos com essas rotas. Ou seja, a gente lembra que middler é algo que é executado antes do processamento final daquela rota e a requisição do usuário,
tá? Então fica naquele entremeio ali. Então a gente tem grupos padrões de middlewares. Eu não cheguei a comentar diretamente os middlewares de web, mas nós temos middlewares padrões para cada grupo aqui. E você consegue encontrar isso, aproveitando que a gente está explorando aqui nesse momento, aqui dentro de app http kernel.php, esse arquivo aqui você já conhece. E aí esses dois grupos que estão definidos ali é justamente esses caras aqui, ó, Web API, tá? Então Web você tem aqui Encrypt Cookies, add keyword cookies to response, Start Session, Share Errors from Session, Verify CSRF Token, Substitute Binds. E para a rota API você vai ter um throttle, tá? Que é a questão de definir um rate limit ali de acesso. A gente vai ter a oportunidade de falar disso aqui. E ele usa também esse Substitute Binds aqui pra gente, tá bom? Então nós temos esses middlewares aqui pra gente. E um ponto que eu queria salientar aqui para você, depois você pode dar uma explorada, alguns nomes aqui são bem expressivos já, tá? Mas um grande ponto aqui pra gente é o seguinte, você percebe que nós temos no grupo web um middleware de sessão, tá? Que inicia a sessão pra gente. Já em API, nós não temos isso. De repente, se eu quisesse quebrar um ponto bem importante que eu vou já comentar sobre essa questão, se eu quisesse ambientar ou habilitar a session dentro de rotas API, eu poderia fazer um start session, pegar o que for de sessão aqui, jogar para cá. Mas o grande ponto que eu entrei aqui justamente pensando nisso e te mostrar esse comportamento é que API REST, ela não tem estado, tá bom? O mesmo pensamento do HTTP. Quando a gente estuda lá o PHP sobre session, a gente sabe que session é um mecanismo para ter um estado sobre o HTTP que ele não tem, certo? A API, como ela segue, e você trabalhando com a API REST e o REST quer extrair o melhor do HTTP, a API em si vai seguir essa mesma ideia de não ter estado, ou seja, eu não vou ter sessão. Por exemplo, eu faço uma autenticação, eu não vou ter sessão com o usuário ativo na minha API REST. Para isso, eu preciso de tokens sendo trafegados para rotas que eu preciso identificar o usuário, tá? Então, esse aqui é um ponto bem importante para você atentar, e por isso que eu te trouxe aqui para ver esses middlewares de rota, tá? Então lembre sempre que para essas rotas do grupo API não temos middlewares de gerenciamento de sessão. Então se você tentar dentro das suas rotas do API.php iniciar uma sessão ou qualquer coisa assim, você sabe que você vai sempre ter nulo ali porque não vai ter gerenciamento de sessão para essas rotas, tá? Em alguns momentos eu me esqueço, mas aqui fica já um ponto de lembrança para você e para mim também, tá bom? Então, dito isso, dada essa primeira explorada aqui, vamos continuando aqui para começar a fazer o nosso desenvolvimento. Vamos lá.